5 desafios do planejamento financeiro. Muitas empresas desejam, e estão certas, de fazer o planejamento financeiro, mas não fazem de maneira correta. E eu quero mostrar para você 5 desafios que você precisa tomar cuidado para que você tenha melhores resultados ao fazer o seu planejamento financeiro. Ou seja, eu vou colocar e avaliar como é que vai ser meu próximo ano. Quanto que eu estou prevendo de entrada de dinheiro, quanto que eu estou prevendo de saída, se vai dar lucro, se não vai, se dá para comprar alguma máquina, se não dá. Então são coisas que a gente vai ter maior resultado, beleza? Então, os 5 desafios do planejamento financeiro. O primeiro deles, que eu considero importante, é previsões que não batem com a realidade. José, explica mais sobre isso daqui, né? Quando o planejamento de vendas, de custos, de caixa não acontece. Por que que geralmente isso acontece? Porque a tua empresa gerou um planejamento com base em dados que nós consideramos dados ruins. Ou suposições otimistas. O que que acontece? Quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, o camarada ele tem um otimismo lá em cima na hora das vendas. Acha assim, não, a venda vai estourar. E não é assim que a gente faz o planejamento financeiro. Muito pelo contrário. A gente geralmente tem um pensamento mais conservador em relação às vendas, porque ela é muito mais difícil de conquistá-la. Então, ou, por exemplo, ser, irrealistas com previsões de mercado, achar: "Ah não, agora o mercado vai bombar em relação a esse meu mercado que eu estou". Então isso pode gerar um problema. E José, como é que eu resolvo, então, essa parte aqui, né? Como é que eu consigo ter resultados com o meu planejamento financeiro, não evitando esse desafio? Primeiro, eu tenho que ter um histórico confiável. Eu tenho que ter um sistema confiável, né? A minha base é o meu sistema financeiro. Seja ele numa planilha, seja ele num sistema, ele precisa ser confiável. Eu preciso fazer a revisão desse orçamento pelo menos toda semana. Eu tenho que avaliar toda semana se eu estou próximo ou não daquilo que eu previ. E aí começar a fazer esses ajustes, né, fazendo aquele teste de cenário. Como é que seria um cenário bom? O meu fluxo de caixa ficaria assim. O meu cenário atual ficaria assim. O meu cenário ruim ficaria assim. Dessa forma, você pensa com antecedência. Então, esse seria o primeiro grande desafio quando se trata de planejamento financeiro e muita gente se perde. José, qual seria o próximo, né, o desafio que se tem em relação ao planejamento financeiro? Falta de dados confiáveis em um só lugar. Isso daqui é muito comum porque, às vezes, cada área da empresa possui uma planilha. E às vezes os números não fecham uma com a outra. E isso acaba criando confusão na hora de você formar o teu planejamento financeiro, que é algo que a gente precisa tomar cuidado dentro da sua empresa. Por que que geralmente isso acontece, José? Isso acontece porque o teu sistema não está integrado, ou seja, nada se integra, as áreas não se integram. E isso acaba usando versões soltas de arquivos e fazem com que os dados não sejam compilados de maneira adequada. Então, como é que a gente melhora? Primeiro, eu tenho que ter uma única fonte de dados. Eu tenho que ter um sistema que alimente toda a empresa. Eu tenho que buscar isso dessa forma. Eh, Padronizar métricas é importante, né? E fazer reconciliações automáticas que nos ajudem a ter certeza que as informações estão vindo corretamente para a minha base de dados. Então, esse é o meu segundo desafio ao fazer o meu planejamento financeiro.
Felizmente, muita gente acaba tendo problemas justamente porque os dados não são confiáveis e também não estão em um só lugar. Fechou? José, qual seria o nosso próximo desafio? Misturar desejo com orçamento. Gente, o plano ele não pode ser baseado no que a empresa quer gastar. Olha só, o plano ele tem que ser baseado no que a empresa quer gastar e não no que pode gastar, ok? Então, às vezes as empresas acabam criando algumas metas agressivas e são metas que não são desafiadoras, elas são impossíveis. E aí eu coloco isso no orçamento e aí acaba não fazendo sentido algum. Ou seja, ela é mais um desejo, eu tenho desejo de conseguir, isso falando tanto de receita, tá, de faturamento, quanto de despesa. Porque cria-se um orçamento ilusório, que não faz sentido, não vai se realizar. Ele precisa ser desafiador, mas ele não pode ser impossível. Porque se for impossível, meu amigo, minha amiga, de nada adianta fazer o planejamento orçamentário, né? Ele vai ser simplesmente feito e colocado na gaveta, e não é o nosso objetivo. Então, esse é um dos desafios que a gente tem em relação a isso. Então, a gente tem que priorizar aquilo que nos dá retorno e avaliar bem toda a estrutura para que não seja um desejo, mas seja de fato um orçamento e que seja aplicável, beleza? Outro ponto que é um desafio aqui são as surpresas de caixa no curto prazo. José, fala mais sobre essas surpresas de caixa no curto prazo. O mês estava no azul, no papel, mas faltou dinheiro para pagar contas. Isso daqui é um problema. Isso geralmente acontece porque às vezes as empresas estão mais preocupadas em analisar a DRE, ou seja, o lucro. Ah, teve lucro, mas às vezes o teu fluxo de caixa não está sustentando. Porque DRE, lucro, é diferente de fluxo de caixa. E muitas vezes o pessoal quer se basear única e exclusivamente na sua DRE, e isso pode gerar um problema. Eu tenho que ter um controle de fluxo de caixa e eu tenho que ter a minha DRE. Os dois se complementam. Os dois são importantes serem acompanhados. Eu já ouvi várias pessoas: "Ah, desconsidera o fluxo de caixa e vê a DRE". Gente, é um engano, é um perigo. Você pode correr em sérios riscos nesse processo. Então, para a gente minimizar esse problema, é manter um planejamento sempre de 12 semanas, que eu consiga visualizar o meu fluxo de caixa em 12 semanas, toda semana. E alinhar os prazos de receber e pagar para que o negócio flua com muito mais tranquilidade e segurança. E por último, e não menos importante, é a falta de dono e de uma rotina. Vai lá, cria o planejamento financeiro, porém, eu não tenho ninguém que acompanha os números. Cada área ela precisa ter um dono. Ó, você é o responsável por esse planejamento orçamentário, por esse dinheiro que entra e sai aqui dentro do teu departamento. Você tem que cultivar, melhorá-lo da melhor maneira possível e as pessoas não fazem. Isso gera sérios problemas e é o que a gente não quer. Então, é importante fazer a definições de responsabilidades, fazer com que esse resultado seja compartilhado, ok? Então, quando você faz um planejamento financeiro, você tem que cuidar com esses 5 desafios, que é o que faz com que muitas vezes o planejamento financeiro fique real, fique imaginário, fique no mundo da lua e que não faça sentido algum, ok? Então, previsão que não batem com a realidade, falta de dados confiáveis em um só lugar, misturar desejo
com o orçamento, surpresas de caixa no curto prazo e, é claro, a falta de um dono e de uma rotina neste processo. Fechou? Se você gostou desse vídeo, né, se você se interessou, eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam dessa informação e se inscreva no nosso canal, ok? Então me acompanhe aqui. Aqui a gente traz dicas práticas para o dia a dia para que você tenha resultado de fato dentro da sua empresa. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo.